Então, bom dia, Viviane. Temos nós duas aqui agora. Pode ser que chegue mais alguém ainda ao longo da sessão. E tem um pessoal que está fazendo depois, assim. Então, hoje a gente vai fazer uma prática diferente um pouquinho. A gente vai começar com as preces, né? A gente vai realmente acessar, né, a motivação, uma pequena prática de Guru Yoga. E aí a gente vai aquietar inicialmente, né, no início da prática a gente vai aquietar, né, corpo, fala e mente, estabelecer eles em seus estados naturais. Depois a gente vai fazer uma contemplação de um texto. Eu vou ler bem devagar, como se fosse uma meditação contemplativa, né? Então, na verdade, é um ensinamento de Dudjom Rinpoche, que é, né, nosso, foi o professor do Gyatro Rinpoche, e do Shagdu Rinpoche, que foram os mestres tanto do Lama Wallace e do Lama Santen. Na verdade, é o detentor da linhagem de Dudjom Limpa, né? O Dudjom Rinpoche. Então, nesse textinho curto, assim, foi um ensinamento que ele deve ter dado, que foi traduzido pelo pessoal do, do Reino Unido, os alunos do Reino Unido, é bem curto, mas ele fala sobre a importância de shamatha, da gente cultivar shamatha, né? Uma base. Aí ele, sucintamente, assim, ele é muito poderoso nessas coisas sucintas, né? Aí, ao mesmo tempo, profundas. Aí a gente vai fazer essa contemplação hoje, bem? Então tá. Então vamos iniciar. Já fechei os microfones, vou compartilhar aqui as preces. Então tá, queridos. Então vamos começar soltando as nossas preocupações, trazendo a nossa atenção agora para o nosso momento aqui. Deixa a consciência iluminar o campo somático do corpo, onde você está sentado. E na presença de Guru Rinpoche, da imagem de Guru Rinpoche, simbolizando, sentindo, na verdade, a presença dele, de toda a linhagem que, que sustenta essa lucidez viva, que sustenta a energia para agora nós estarmos aqui. E a gente então relembra esse conjunto de ensinamentos fundamental, precioso, são os 4 pensamentos que transformam a mente. Esse conjunto de pensamentos que nos dão o contexto da nossa experiência agora, mas também do potencial que nós temos de transformação. Então, rapidamente, a gente se recorda que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta, considerando a continuidade da consciência, vida após vida, que nós já acumulamos muitos méritos em vidas passadas para agora a gente reunir todas essas causas, condições que nos permitiram ter esse corpo humano, com todas as faculdades sensoriais, mentais, inteligência, as condições ao nosso redor, e principalmente termos encontrado um Dharma vivo através dos nossos mestres que sustentam a linhagem ininterrupta de lucidez, que retorna a Guru Rinpoche no Tibete e retorna ao próprio Buda na Índia, Buda Shakyamuni na Índia. Então, nos alegramos, nos empoderamos com a nossa vida humana preciosa. E aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente se dá conta da impermanência, da natureza impermanente de todos os fenômenos. Vendo claramente, cada vez mais claramente, né, a forma que os fenômenos surgem, de causas e condições. E quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, é da natureza, a mudança da natureza dos fenômenos. Então, nós aceitamos cada momento, cada circunstância como um momento de prática. Simplificamos a nossa vida. Nos preparamos para a nossa própria morte, que seria
a experiência de impermanência última que a gente vai vivenciar enquanto este corpo, nesta configuração, nesta vida. Então a gente cuida de aproveitar cada momento como um momento de prática. Não perdemos tempo. Pois a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente olha cada vez mais profundamente para a natureza interdependente dos fenômenos, das causas e condições. A gente vê a originação dependente dos fenômenos. Por isso a gente cuida das nossas ações, em corpo, em fala e mente, porque está tudo interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento e nossa mente. Então a gente cuida. Gera esse senso de cuidado. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos três reinos do Samsara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com a ignorância e com a delusão, que é a raiz do sofrimento, né? Dele surge o sofrimento da mudança, o sofrimento do sofrimento, nós vamos estar colhendo insatisfatoriedade, sofrimento, porque nós não vamos estar reconhecendo a natureza da nossa mente, a natureza da nossa experiência. Com isso surge autocentramento, dualidade, autocentramento, aflições mentais, ações não virtuosas, sofrimento. E esse ciclo se retroalimenta. Enquanto a gente não cortar a delusão e a ignorância. Não é? Vamos recordar disso. Possa surgir em nós essa aspiração, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, um caminho profundo de transformação, verdadeiro, de transformação verdadeira, que é o caminho da nossa própria mente. E tendo refletido assim, a gente vê que essa é a nossa condição, mas é a condição de todos os seres que têm uma mente. Então, natural surgir em nós compaixão, amor, alegria, equanimidade. Os quatro incomensuráveis que são a base para a bodhicitta. Então a gente aspira que todos os seres, aqueles próximos de nós, aqueles conhecidos, na verdade todos os seres no planeta Terra, humanos ou não humanos, todos os sistemas também, todos eles têm a felicidade de suas causas, que é a lucidez completa. Que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que é a ignorância e a delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, tendo isso em mente e com essas aspirações, a gente então renova o nosso voto de refúgio no caminho, que é representado pelas três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. Por sua vez, chegam até nós a partir dos nossos lamas, que corporificam essas três joias. E a gente também renova o nosso voto de bodhicitta, que é saber que sem lucidez não há felicidade genuína. Então nós aspiramos a acessar essa lucidez completa para o benefício dos seres, para ajudá-los a reconhecer também a natureza de sua própria mente. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi sonam kim drola pentir sangye druparshu Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim
Dagi Jinsogi Pesonam Kim Trola Pentir Sangue Druparsho. Com essas contemplações e com nossos votos de refúgio bodhicitta, a gente com esse coração aquecido, a gente então faz a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos sejam removidos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Morgenu Genu Jansam Pema Gesa Dompolam Yasen Chogenu Drunim Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jingi Lapji Shiksu So Guru Pema Siji Hum Orgenu Genu Jamsam Pema Gesa Dompolam Yasin Chaginu Drunye Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jingil Lapchi So Guru Pema Siji Hum. Então, com as bênçãos de reconhecer que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início, com essa confiança, a gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. A gente pode imaginar uma esfera luminosa, radiante com as 5 cores de sabedoria. Essa é a essência de Guru Rinpoche e de todos os Budas. E esse é a base de todos os seres. Então, a gente reconhece que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Então é desse lugar, nessa confiança, que a gente então vai fazer a nossa prática de hoje. A gente então encontra uma posição confortável, o nosso corpo possa ficar, nossa coluna possa ficar ereta, mas relaxada. Então, ajustando a postura e soltando o ar estagnado com uma respiração profunda, inspiração e expiração profundas. Deixa então que o nosso corpo grosseiro, nosso corpo sutil, nosso corpo de energia se aquieta. E agora então a gente inicia a nossa prática de hoje. Então, por alguns instantes, vamos cultivar a base de estabelecer o nosso corpo, fala e mente em seus estados naturais. Se quiser, pode manter os olhos fechados durante esse processo de aquietação inicial, ou abertos, como você achar melhor. Repousados no espaço à frente. Deixa a luz da tua consciência iluminar o campo somático do corpo,
desde o topo da cabeça até a base, onde o corpo está ancorado, né? Seja meditação, seja almofada de meditação, cadeira. Sente a região de apoio do corpo. Se você está sentado nas nádegas, nas pernas e nos pés. Com consciência iluminando o campo somático do corpo. Vai liberando todas as tensões que encontrar. Aproveitando cada expiração para relaxar essa região, os músculos. Soltar as tensões. Solta as tensões da testa, os olhos, as pálpebras, as mandíbulas, os lábios, os ombros, o pescoço. Eleva gentilmente o tronco pelo externo, né, pelo peito, e relaxa as costas, os ombros, o abdômen, os braços e as pernas. Sente que agora a região de contato do corpo com a almofada, a cadeira, é mais clara, mais presente, como se o corpo estivesse agora mais nessa região mais afundado, mais pesado, mais relaxado. Agora mantenha a atenção, deixa que a consciência ilumine apenas os movimentos da inspiração e da expiração, deixando que a respiração siga o seu ritmo natural e aproveitando cada expiração para soltar mais e mais o corpo, principalmente para soltar os conteúdos internos que possam estar surgindo na mente. Soltar a necessidade de pensar os pensamentos. Apenas solta todo qualquer conteúdo que surge na mente. No final da expiração, deixa que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Isso a gente estabelece a fala em seu estado natural, de silêncio externo e interno. Deixa então a mente repousar, relaxada e clara no momento presente. Agora a gente vai fazer a nossa prática de hoje de contemplação do texto O Jogo dos Pensamentos, de Dudjom Rinpoche. Ele começa assim: uma vez que todas as experiências de sofrimento e felicidade vêm de nossas ações e a natureza positiva ou negativa de tais ações depende de nossas motivações,
Portanto, é essencial dominar nossa mente. No entanto, a subjugação da nossa mente não pode ser realizada pela força física. Devemos controlar nossa mente de modo a poder abandonar uma ação assim que reconhecermos que é prejudicial. Devemos perceber que o mal que fazemos aos outros é de fato feito a nós mesmos, mesmo que não pareça ser o caso a curto prazo. Quando um pensamento surge na nossa mente, ele traz outro com ele. E então surge outro, numa sequência interminável. Então, devemos quebrar as correntes de pensamentos, permitindo que se dissolvam por si mesmas. Pois é essa corrente que tem nos enganado desde tempos imemoriais. E se não a quebrarmos, ela continuará a nos enganar no futuro. A mente é a base da qual os pensamentos surgem. É impossível detê-los. Devemos permanecer à vontade, o corpo bem relaxado, silencioso, prestando atenção para não seguir os pensamentos, sejam eles bons ou ruins. Nesse estado de tranquilidade, o corpo relaxado, silencioso, com a mente atenta, a mente, nesse estado de tranquilidade, a mente vigia a mente. Se permanecermos nesse estado de tranquilidade, sem fazer nenhum esforço para conter nossos pensamentos do passado ou do futuro, nós experimentamos uma quieta clareza. Se a gente permanece nesse estado de tranquilidade, sem fazer nenhum esforço para conter, segurar, para impedir nossos pensamentos, nós vamos experimentar uma quieta clareza, que é semelhante a um oceano sem ondas. A mente repousando na mente é conhecida como permanência serena, Nepa, em tibetano. Então, deixe a mente nesse estado, como um lago transparente. Mas, em sua superfície imóvel, uma mudança então aparece, como uma brisa suave ondulando na superfície da água. Isso é chamado de movimento, ou seja, o movimento dos pensamentos. Se nos deixarmos levar por esse movimento, por essa ondulação que surge nessa superfície de quietude da mente,
se nos deixarmos levar por ela, por esse movimento, por essa onda, vamos nos distrair, como eu expliquei anteriormente. Porque quando um pensamento surge, ele traz outro com ele, entra um outro, surge, uma sequência interminável. Então deixe a mente nesse estado de repouso, de permanência serena. Se não reconhecermos a quietude, esse estado de permanência serena, será impossível reconhecermos o movimento. Nas profundezas da mente, existe algo que é capaz de reconhecer a quietude e o movimento ao mesmo tempo. Isso, esse algo profundo que permanece nas profundezas da nossa mente, isso é chamado de Rigpa, ou consciência. Durante a meditação, não devemos rejeitar nem seguir o movimento dos pensamentos. Tendo reconhecido a quietude, podemos deixar a mente retornar para ela a cada vez que ocorrer movimentos de pensamentos. Permanecendo à vontade, sempre que uma mudança ocorrer, sempre que um movimento de pensamento surgir, o movimento se dissolverá por si mesmo, como uma onda que se forma na superfície do oceano e que volta a afundar nele. Tentar parar o movimento quando ele ocorre só torna o pensamento mais poderoso. Portanto, nunca devemos resistir ao movimento, mas devemos retornar à experiência anterior de tranquilidade, graças à consciência. Consciência que conhece tanto a quietude quanto o movimento. Assim como mexer a água límpida de um lago só turva a água, da mesma forma, não há possibilidade de clareza na mente se os pensamentos estiverem constantemente agitados.
A meditação chamada shamatha, ou calma mental, é a base de todas as meditações. Graças à prática dessa calma mental, a invasão de pensamentos se acalmará. Isso não significa que os pensamentos deixarão de surgir, mas eles não nos afetarão por muito tempo, nem destruirão a nossa serenidade. Talvez na nossa experiência atual, os pensamentos que nos assaltam estão tão presentes, tão persistentes, que nos sentimos na obrigação de segui-los. O cultivo da prática da calma mental desgasta a agressividade dos pensamentos, de modo que fica cada vez mais fácil para nós não sairmos da serenidade. Ao nos acostumarmos com isso, essa prática, ficaremos tão relaxados na meditação que o desejo de se mover desaparecerá. Uma grande sensação de bem-estar nos invadirá e desejaremos nunca mais deixar esse estado. Mesmo quando você pratica no escuro, essa prática, né, desse cultivo, dessa permanência serena, chama, traz uma experiência de total clareza, semelhante a um amanhecer nascente. Sim, se praticarmos essa meditação, se cultivarmos esse calmo repousar, shamatha, essas três experiências, bem-aventurança, clareza e um estado da mente sem pensamentos, vão surgir em algum momento. Se isso não ocorrer, significa que não estamos praticando corretamente ou não treinamos o suficiente. Também pode ser que experimentemos uma sensação sombria e pesada durante essa prática, como se nossa cabeça estivesse coberta por um capuz, um apagamento, uma sensação de apagamento. Isso se assemelha a um estado de tédio, no qual não há pensamentos. Se esse estado surgir, devemos nos sacudir, nos sentar, imbuir nosso coração de maior intensidade, olhar para cima ao invés de para baixo. Ou seja, devemos trazer energia, clareza para a prática e não deixar que esse estado de tédio se instale.
O melhor método para eliminar obstáculos durante a meditação é a devoção ao Lama. Graças a ele, nossa mente se torna uma com a mente do Lama. Não se trata de misturar uma coisa com a outra, mas sim misturar água com a água. E assim como o espaço fechado pelas mãos, na hora que duas mãos se tocam, como uma palma com palma, assim como o espaço fechado pelas mãos se torna idêntico ao espaço externo, uma vez que as mãos se separam, também não há diferença entre nossa mente e a do Lama. A dele não é melhor e a nossa não é impura. Essas diferenças não existem. Esse é realmente o segredo da meditação. Gentilmente, movimento do corpo. Presta atenção aqui para nosso momento. O que você achou, Viviane? Está aberto. Está aberto. Está conseguindo abrir? Não? Então, peraí. Ah, desculpa. Agora. Pronto. Sim, agora deu. Uhum. É muito, ai, maravilhoso, né? Esse texto. Maravilhoso. Né? De forma assim, simples, mas também de forma profunda, né? Ele fala Uhum. de como é que a gente chega, né? Da abordagem que a gente tem que chegar para olhar para a nossa própria mente, que é, ele está dando aqui mais ou menos aquela instrução que a gente vai começar a ver no nosso estudo da terça, que é a importância de reconhecer primeiro a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, para poder a gente cultivar essa prática de tomar a mente como caminho. E de a gente realmente saber que a gente vai simplesmente soltar, deixar que, né, a gente repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente sem fazer nada com os pensamentos. Esse é o ponto. Porque a gente só assim a gente quebra essa corrente de pensamentos, como ele disse, né, que nos mantém presos ao samsara. Porque como não há clareza, o pensamento surge já, como ele disse, com um outro, um mais outro, já é uma sequência que você não tem clareza. Aí o processo os movimentos já vêm embalados na energia do nosso karma, do nosso condicionamento, né, de reconhecimento da experiência. Então a gente não tem chance um pouco, né? Já viu, Uhum. foi, né? Então o cultivo dessa etapa para gerar, para a gente ter uma mente que minimamente sobre controle, né? Não ser controlado pela mente, mas a gente controlar a mente, é nesse sentido, né? E não se deixar arrastar pelo movimento da mente. Cultivar essa clareza, essa consciência presente, né? Na base dessa experiência, né? Na base que observa a própria mente. Né? Então ele diz: tem a própria consciência, tem a quietude e tem o movimento. Então, e é a consciência que consegue perceber simultaneamente a quietude e o movimento. E essas qualidades Uhum. que a gente vai
experimentar, quando a gente começar a realmente, vamos dizer, a palavra que eu queria achar é acumular essa experiência, ou seja, essa possibilidade de realmente estar presente, relaxado, quieto, observando a mente, sem. Claro que, como ele disse, os pensamentos vão surgir, isso é um cultivo, né? Nem sempre a gente vai experimentar, como ele disse, aquelas três qualidades, que é as qualidades da consciência substrato. Porque na hora que a gente está repousando, deixando essa mente grosseira se assentar, que essa psique, essa camada, a terceira camada, né, dos três níveis da consciência, essa consciência mental configurada, humana, nossa, e mulher, nananana, todas as nossas histórias, sem deixar ela se acalmar, ela vai repousar onde? Na base dela, que é a consciência substrato. E essa consciência ainda não é Rigpa, não é ainda a lucidez completa, não é Dharmakaya, mas é a consciência substrato. E é nesse repouso, que é o atingimento de Shamatha, a gente experimenta as qualidades dessa consciência, que é, como ele falou, né? Bem-aventurança, clareza ou luminosidade e um estado de mente sem pensamentos, uma não conceitualidade. Certo? Que são as três qualidades da consciência substrato. Mas aí tem o perigo até de você gerar um apego a essa experiência, como ele disse. Você pode não querer, Aham. porque são muito boas. O Lama Alam diz assim, essas três qualidades, na verdade, é tudo que a gente busca na nossa vida, a gente busca essa, né, bem-aventurança, o prazer, que a gente busca o prazer, mas no final a gente encontra a fonte última, que é a bem-aventurança, essa felicidade genuína, né? Felicidade que independe de condições, né? No caso, ainda tem uma dependência, porque não estamos dependendo da prática, porque não está com lucidez, né? Mas é tudo que a gente busca, né? Clareza, né? Luminosidade, que é essa sensação de vivacidade, uau! Que as experiências de prazer nos traz, assim, né? De se sentir vivo, né? Presente, como ele diz, até se você praticar de noite, no escuro, você vivencia essa clareza, como se estivesse amanhecendo o dia. Tão é a intensidade dessa característica da consciência, de luminosidade da consciência. Isso pode também gerar muito apego, né? Uhum. E um estado de total paz, que é essa não conceitualidade, essa ausência de né, um estado de paz. Mas que, né, que aí ainda são as qualidades a eles. Essas experiências vão surgir em algum momento, porque você está praticando corretamente. Se não surgir, porque você não está praticando corretamente ou não praticou o suficiente. Mas vão surgir. Agora, você tem que atravessar essas experiências ainda. Isso é só uma condição de reconhecimento da base da mente que nos permite agora ter uma mente agora que é muito mais sutil. E aí ela está pronta para investigar, para atravessar para a Rigpa, para receber as instruções de Vipassana de fato, né? Praticar o Prajnaparamita de fato, ver a vacuidade dos fenômenos de forma profunda e da nossa própria mente para atingir a lucidez completa, né? Mas a gente corre o perigo de se apegar e ficar preso aí. Aí ele até disse, a gente vai vendo no nosso texto, né? Se a gente se prende a alguma dessas qualidades ainda no processo, a gente pode renascer em algum reino ainda. Se prende a bem-aventurança no reino do desejo. Se prende a clareza no reino da forma. E se prende a não conceitualidade, é o reino da não forma. Então, a gente ainda são experiências do Sansara, né? Então, a lucidez, ela tem uma qualidade completamente livre de qualquer condicionamento, né? Essa prática ainda tem um condicionamento, né? Mesmo, né, de atingir chamata, certo? Que a gente está atingindo com o objetivo na verdade, gerar uma mente agora muito clara. O Lama diz assim, uma mente com um sistema operacional 2.0. A gente tem agora um sistema operacional 1.0. Mas Shamatha deixa a gente com uma mente com um sistema operacional 2.0. Então, a mente já, uau, fácil de atravessar para a lucidez, assim, né? É. Flori estava pensando, né? A gente fica treinando o Shamatha para, digamos, preparar, né, essa nossa ferramenta. Para ver, É, né? Isso, como se estivesse preparando a mente isso, para poder isso. investigar. O Lama coloca. Sim, desculpa, termina. Não, eu só estava pensando assim, tá? Digamos, a gente faz uma prática de meditação de 1 hora por dia, de 2 horas por dia, sabe? Se for 2 horas por dia,
a gente vai ter 22 horas. Tá, É, tá mas sonhando, mas a gente vai ter bastante tempo onde essa mente, né, fica assim. E aí, outra coisa que eu penso, ah, por exemplo, a gente funciona, né, a causal, assim, não, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, aí eu tenho que comprar isso, aí eu tenho que ligar para isso, passar o WhatsApp aqui. A ah, gente funciona é, assim, né, na é, mente causal. isso. Os ensinamentos das quartas-feiras que a gente tá olhando, o treinamento da mente em 7 pontos, e na verdade todo o ensinamento do Buda, mesmo nesse caminho de Dujon Limpa, a gente está treinando, e as preliminares também nos ajudam a ver isso, a gente está treinando para estar cultivando lucidez. E lucidez é inseparável da bodhicitta, que é essa atitude de estar presente em tudo que a gente faz para trazer de fato benefício para nós e para os outros. Ou seja, Sim, o que a gente está cultivando é lucidez. Esse é o ponto. Mesmo cultivando shamatha, nossa meta é cultivar lucidez. E lucidez, da mesma forma que a gente começa agora na prática própria, é porque a nossa prática está imbuída já da gente praticar shamatha e vipassana junto. Porque à medida que a gente começa a quietar, se a gente não está aquietando com uma motivação equivocada, que é de ficar bem, ficar em paz no samsara, não é essa a motivação que a gente tá. A gente tá sentando, tanto que a gente faz as preces iniciais, é tudo, é sim. para atingir lucidez e bodhicitta. Essa motivação é a chave. Porque aí, quando a gente estiver cultivando o shamatha, eu tô vendo claramente a minha mente, eu tô vendo a confusão que ela, por exemplo, num momentozinho que tá aqui, eu, por exemplo, posso ter experimentado 10 minutos de uma prática calma, daqui a pouco veio uma memória que te arrastou. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo em retiro assim. Tá assim, do nada, uma, uma sensação de tristeza tão pesada se instalou que eu não conseguia chorar aqui na garganta. Então você vê claramente como é que a mente se movimenta, e você vê que a partir daí, como é que você. Isso aqui, por exemplo, esse muda de energia, se instala e a sua mente fica presa ali, você fica. Aquilo ali te tira, né? Te faz. Por exemplo, eu poderia ter levantado da prática, poderia, né? Me sentia a pior pessoa do mundo. Mas se você permanece enquanto você vê os processos da mente, você vai clarear. Principalmente agora que o Lama vai trazer aqueles ensinamentos que a Jane começou a ler no domingo, dos 51 fatores mentais, a gente começa a ver claramente como é que a nossa mente fica preso em aflições, em virtude. Como é que as aflições, virtudes, os processos da mente se dão. Você participou do domingo passado? Esse do domingo eu consigo ver Só a depois, né? gravação. Mas você É, já viu do domingo passado? não, não. Pronto. Domingo passado, a G trouxe um ensinamento que o Lama Alan deu agora, 22 de novembro, e ele vai. A intenção é de a cada 6 semanas ele ficar dando um ensinamento sobre prática para Sangha. E ele pegou exatamente, ele vai começar falando dos 51 fatores mentais, a gente poder olhar de forma clara como é que essa mente Como usual se assim dá. 51 fatores? Você vai, assiste o ensinamento, aí Tá, depois tem um conteúdo que a gente já disponibilizou, o textinho da tá, nota e os tá, 51 fatores mentais, tá? tá. E aí você vai então entender um pouquinho. Só para eu lhe dizer, a gente vai conhecer a mente, ver como é que a Sim, mente se sim, dá. Quando a gente começa a conhecer a mente na prática, ali no laboratório, a gente aham, quando levanta, não tem, se a gente tem essa motivação de lucidez, a gente não tem como não começar a instalar isso no nosso dia, no nosso movimento, entende? sim, A gente sim. começa a ver isso não só na nossa mente, mas na mente dos outros. A gente começa a perceber como é que o outro fica preso numa emoção aflitiva, numa visão limitada da realidade. É por conta disso ele está dizendo isso, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Então a gente começa a ver a nossa mente e a mente dos outros. Porque Uhum, parece, né? Confusão é confusão. sim. Raiva é raiva, Mas, né? mas então, te ouvindo assim, eu fico mais tranquila, porque eu penso que é isso que eu tô. Isso. Tudo que eu vou fazer, por exemplo, até as coisas mais simples, como lavar uma A louça, gente começar eu a penso, não, que trazer através, transformar tudo isso. em prática, através Isso. dessa lavagem de louça eu Isso. possa gerar É. benefícios aos E o seres. ponto é estar presente e ver o que está acontecendo na nossa mente, como a gente está se relacionando com a experiência. Porque a gente está reificando um senso de eu, ou a gente está mais presente, com o coração mais aberto,
mais sim. compreensivo, mais amoroso ou não? É. Então, tá entendendo? Por, Então, esse é o por ponto. exemplo, assim, ó, quando eu vou arrumar a cama de manhã, né? Eu costumo fazer duas práticas. Por exemplo, assim, uma seria uma prática de compaixão, às vezes, né? Eu vou variando, Sim, claro. Eu penso nas pessoas que estão em cadeira de rodas, são que não podem fazer, tetraplégicas, né? Em vez de que não podem reclamar, né, de ter que fazer. arrumar a cama, né? É, Você eu penso agradece, né? assim, Isso. ou pelas, ou enfim, por problemas mentais, por vários Sim, sim, problemas, sim. Tem gente que não tem uma porque cama. sim, pois é. Aí eu penso assim, é com elas, é por elas que eu vou arrumar, Sim, tá? sim. Outras vezes eu penso assim, tem, digamos assim, tem mofo, né? O mofo aqui, Uhum. não tá vendo cama, ele tá vendo Sim. casa, ele tá vendo Isso. comida, Isso. Perfeito, entende? perfeito, Aí já é perfeito. uma prática De compreender a natureza da mente, como ela experiencia a realidade dependendo do karma, né? de É. luz, tento que seja de lucidez, assim, né? No Isso, sentido de que eu tô vendo cama, mas digamos, o indígena, que nunca teve isso, contato com a isso, civilização, ele isso, não vai ver isso, cama, né? isso. Então, as duas práticas que eu vou Com durante o certeza. dia, e sempre pensando assim, né, que eu possa gerar benefícios, Sim, tudo isso, que eu vou fazer. isso. E eu acho que a mente, e também eu observo quando eu entro numa bolha, agora eu entrei na bolha, Pronto. por exemplo, uma bolha de Isso é raiva. prática, isso é maravilhoso. Prática Eu faço assim. na ação. Esse cultivo da prática que a gente faz no laboratório, a prática formal, é para a gente começar a gerar essas ferramentas no nosso movimento, porque na verdade a prática é 24 horas, né? Sim, porque se a gente também não pratica, a gente fica muito reativa, tipo, quando vem a É, raiva, é, ela arrasta. é. Claro que A gente vai ser arrastado, né? Porque a gente não a tá gente vai lúcido. Já, ainda ser, exatamente, só que a vai. gente nota que vai diminuindo, Isso, a né? gente já nota mais rapidamente que ela veio e a gente embarcou um pouquinho. Ou então pode ser que a gente É, possa notar quando ela estiver vindo, antes da gente, né? é. E outra coisa também, já tem prática para. Tá surgindo raiva agora, eu tô com raiva, mas poderia brotar o quê? Isso, Sabedoria de ver que isso. outros não estão vendo a raiva, ela não é permanente, ela Sim, não é sim. singular. Maravilhoso, E maravilhoso. daí Perfeito. botou raiva, o que que poderia botar? Sabedoria de ver que foi uma luminosidade e compaixão de mim, que entro nessa bolha e todo mundo Exatamente, que entra. E exatamente, aí já exatamente. vai, né, Com passo a certeza, passo, com assim. certeza, com certeza. É, Isso é a eu tô prática, maravilhoso. É isso aí. É isso aí. tentando fazer assim, né? É Claro, isso nem aí. sempre dá, né? É, exatamente, mas ó, é assim. É Uhum. familiarização, é um cultivo, porque nós estamos presos, nós também estamos entendendo que o nosso sofrimento vem da energia de hábito que nós cultivamos, né? Nós estamos cultivando o contrário. Agora nós temos que cultivar, né? Essa atitude de realmente soltar essa confusão, né? Que é o sentido da prática, né? Cultivo, né? Agora a Isso gente está aí. cultivando sem intencionalidade, porque a gente está arrastado pela nosso karma, né? Mas por falta de lucidez. Mas agora a gente vai cultivar para a gente realmente ver esse processo e simplesmente liberar o processo, né? Uhum. Mas pronto, esse texto está lá no nosso drive do estudo do Aquietando a Mente, lá no grupo do Zap. Eu botei lá como a meditação número 19, que eu estou numerando assim a sequência, né? Aí é número Sim. 19, eu botei lá o texto, contemplação do texto, jogo dos pensamentos, tá bom? Só para saber, se quiser. Uhum. Então tá, então vamos fazer Muito bom. dedicação, pra gente concluir aqui. Só uma última Sim, perguntinha, nessa nossa prática de formal diária, é bom ir fazendo chamata, mas um pouco de vipassana também, né? sim. A gente vai cultivando tudo. A gente cultiva Hum. um pouco de tudo. Por exemplo, quando a gente está estudando, quando a gente está também vendo esses ensinamentos sobre Prajnaparamita, sobre a vacuidade, sobre a natureza dos fenômenos, tudo, isso tudo é um cultivo de Vipassana dentro de lucidez, né? Dentro do contexto da visão, né? Mas também na própria prática a gente pode já começar a fazer as práticas de Vipassana, né? De ver a natureza da mente, né? Onde é que ela está, né? A natureza, isso, as práticas que a gente já fez, inclusive, né, o próprio do John Limpa nos conduziu, está nos conduzindo, né, terminando a condução Sim. de Vipassana na natureza da mente, né, ver a natureza, de gerar insight, a visão direta, Uhum. clareza sobre a experiência. Né, Sim. e a gente, na verdade, a nossa prática vai ser a união de Shamatha e Vipassana. É isso, a união de Shamatha e Vipassana, que é a mente clara que vê.
vê a Uhum. realidade como ela é e age a partir dessa visão, né? Sim, sim. Então é isso. Hoje tá bom, querida. Obrigada pela Uhum. companhia. Vamos fazer essa nossa dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanche Zipa Nikore Ni Pedranam Panjeshi Keganati Balon Trupai Sipe Sole Droa Droa Sho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos lamas, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Não vou soltar nossa mão até que a gente se ilumine também. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminua até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Ken le chu sun rin le che zan lin sa sun cha pa pe dro ju chu sun na wa dan mi drao du sun ge le chu. Só dando um aviso aqui, que eu deixo registrado para quem vê depois também, acho que nas próximas duas sextas, que a gente vai entrar na semana do Natal, a próxima sexta Natal já e é a Ano próxima, Novo. né? Ano Aham. Novo a gente provavelmente não vai seguir. Aí eu aviso no grupo Tá, quando a gente vai retornar, tá tá. bem? Então, Mas na terça vai sexta-feira. ter. Na Tá, terça vai ter. sexta-feira. Tá. Veja, Sexta que vem e na não, outra não tem. Tá. sim, tá Então bom? tá, Flori, muito Obrigada, obrigada. querida. Muito obrigada por esse ano todo de Ah, parceria, obrigada de aí. Tamo juntas. apoio. Tamo juntas. Nossa, muito maravilhoso, assim, não tem nem o que falar. Tá bom, então. Tá bom? Que Bom você, Natal aspiro aí. que você possa fazer retiros esse ano, Ah, esse próximo ano. nós, todos nós. Tá bom. Um beijo, Um querida. beijo. Tchau, Tchau. tchau.